em que hipóteses os companheiros devem estar assistidos de advogado ou defensor público no pedido extrajudicial de alteração de regime de bens na união estável? Excelência, nas hipóteses em que a alteração do regime implicar em partilha de bens, Excelência, ou seja, essa partilha de bens deve ocorrer mediante assistência de advogado e naquelas hipóteses em que se faça partilha de bens imóveis em valor que ultrapasse o valor de 30 salários mínimos nos termos do que é estabelecido no artigo 108 do Código Civil. Mais algum caso, senhor se recorda? Excelência, no caso em que eles pretendam estabelecimento do regime da comunhão universal de bens, Excelência. Pessoa física estrangeira sem residência no Brasil pode adquirir imóvel rural? Excelência, a regra que estabelece, a lei que determina o assunto, diz que a pessoa estrangeira que não tenha residência no Brasil não pode adquirir o imóvel rural em território pátrio, Excelência. E imóvel urbano pode? Excelência, no caso de imóvel urbano, há essa possibilidade, ressalvada eventuais hipóteses de terreno. Assim. Eu vou falar de alguns casos aqui. Eu quero saber a quais deles se aplica a regra do artigo 108 do Código Civil, aquela que diz que se o imóvel for até 30 salários mínimos, pode ser utilizado um instrumento particular. Né? Instituição de bem de família voluntário ou convencional. Excelência, nesse caso não se aplica o artigo 108, a disposição expressa no Código Civil exigindo um instrumento público, mesmo que valor inferior aos 30 salários. Aquisição de fração ideal com valor abaixo de 30 salários mínimos. É necessário que se observe o valor total do imóvel e não o valor da fração. Se o valor total do imóvel ultrapassar 30 salários, então é necessário um instrumento público. Instituição de usufruto. Excelência, a instituição de usufruto dispensa um instrumento público nas hipóteses do artigo 108. Instituição de direito de superfície. Exige-se um instrumento público por disposição do Código Civil. Pacto antinupcial. Exige-se também o instrumento público, Excelência, por disposição expressa. Queria que o senhor fizesse agora a distinção entre terreno de marinha e acrescido de marinha. Sim, Excelência. O terreno de marinha, nos termos do que se estabelece, são os terrenos em que há uma distância de até 33 metros da linha média de pré-mar a partir da data de 1831. E os acrescidos de marinha são aqueles que, embora não necessariamente estejam a esses 33 metros da linha de pré-mar, sofram influências das marés em rios. De quem é a propriedade desses imóveis? Excelência, dos terrenos de marinha, a propriedade, ela tem uma subdivisão, o domínio direto do particular, em havendo essa enfiteuse sobre os terrenos de marinha, e o senhorio é a união, Excelência. Certo, mas quando que tem essa divisão de senhorio e foreiro? Excelência, nesse caso, por se tratar de uma enfiteuse, uma espécie de enfiteuse permitida ainda pelo ordenamento, pois uma vez que a enfiteuse foi extinta, permanecem esses casos de enfiteuse, então há uma diferenciação entre quem tem um domínio direto, ou seja, aquele que pode de fato alienar e tem todos aquelas características que são inerentes à propriedade, e o senhorio é aquele que detém de maneira permanente poderes a respeito desse terreno de marinha, Excelência. Certo, mas a essência da propriedade está no domínio direto ou no domínio útil? Excelência, a essência da propriedade encontra-se no domínio útil, uma vez que todos os direitos, todas as características inerentes à propriedade
como, por exemplo, o direito de alienar, o direito de dispor, o direito, em suma, né, todas aquelas características de disposição, de reivindicação e de uso são do domínio direto, embora ainda exista poderes que ainda permanecem em relação ao senhorio. Há quem entenda que, nesses casos, embora trate-se de o bem seja do senhorio, as características da propriedade são mais relevantes no domínio direto, Excelência. E qual é o órgão que faz a gestão administrativa desses imóveis, terrenos de marinha, crescidos de marinha? Sim, a Secretaria de Patrimônio da União, Excelência, SPU. O senhor pode explicar para mim o que são os atos protocolares e os extraprotocolares? Pode dar exemplos, por favor? Sim, os atos protocolares são aquelas espécies de atos que ingressam nos livros correntes da serventia, ao passo que os atos extraprotocolares não ingressam nos livros da serventia. Um exemplo de um ato protocolar, a lavratura de uma escritura pública, e um ato extraprotocolar, um reconhecimento de uma firma, Excelência. Ok, muito obrigado. Mais Obrigado, alguma Excelência. pergunta, doutor? Obrigado, Excelência. Nosso ponto vai ser sobre jurisdição voluntária e sobre herança adjacente, bens. Sim, Excelência. O que se entende por jurisdição voluntária? Nela há jurisdição? Excelência, em suma, jurisdição voluntária constitui uma hipótese de gerenciamento, de administração de interesses particulares feita pelo próprio Poder Judiciário, por disposição legal ou por disposição do ordenamento jurídico. Nessas hipóteses, não há uma lide propriamente dita, o que se faz é somente uma administração desses interesses particulares por uma determinação do próprio ordenamento. A coisa julgada? A coisa julgada no sentido formal, Excelência, uma vez que somente há o trânsito em julgado, estabelecendo-se a não interposição de recurso a respeito da prolação jurisdicional. No entanto, é possível que, posteriormente, nos casos de jurisdição voluntária, peça-se a alteração. Então, não há uma coisa julgada material, em que pese exista entendimento de tratar-se propriamente de uma forma de jurisdição. Há alguma hipótese de condenação em verba honorária? Sim, Excelência. Nos casos em que exista alguma forma de resistência da outra parte, que não caracterize uma lide, o juiz, na jurisdição voluntária, pode determinar o rateio das custas e ainda a sucumbência honorária, dependendo da hipótese concreta. Mas a regra geral é qual? A regra geral é sem condenação em honorários sucumbenciais, Excelência. Procedimento de arrecadação de herança jacente, que consiste isso? Excelência, herança adjacente consiste, em suma, na arrecadação de bens de um determinado falecido, a respeito do qual não se saiba quem são os legítimos sucessores, ou seja, falece o de cujos sem que seja possível determinar quem de fato terá direito àquela herança. Quem são os herdeiros, né? Sim, excelente. Esse procedimento de arrecadação, ele pode ser operado de maneira extrajudicial? Excelência, a declaração da herança jacente não pode ter curso de forma extrajudicial, justamente porque exige-se que o Poder Judiciário eventualmente procure os legítimos herdeiros e espeça editais e siga um rito previsto pelo próprio Código de Processo Civil. Sim. E
E ele pode ser iniciado de ofício pelo juiz? Excelência, nesse caso da herança jacente, há essa possibilidade, uma vez que aberta a sucessão, constate-se a não existência dos herdeiros, Excelência. A ideia de inércia de jurisdição, ela é aplicada, então, nesse caso ou não? Excelência, no caso da herança jacente, é uma excepcionalidade da inércia jurisdicional, justamente por o interesse público que é inerente à matéria, uma vez que esses bens eventualmente podem integrar o patrimônio de pessoas jurídicas de direito público. Como a gente distingue herança vacante de herança jacente? Sim, a herança jacente é, como foi dito anteriormente, aquela herança em que não há herdeiros e promove-se o procedimento de declaração de vacância dessa herança e uma vez que em sentença se estabeleça a vacância dessa herança que não acuda interessados, ocorrerá a hipótese da herança vacante, Excelência. E quais são os efeitos depois dessa declaração de vacância? Uma vez... Em relação a herdeiros que apareçam. Certo, Excelência. Em aparecendo herdeiros, após a declaração de vacância, eles podem reaver os bens, ter os seus bens no estado em que se encontram, Excelência. Ou seja... Qualquer herdeiro? Excelência, os herdeiros que sejam necessários, como filhos ou cônjuge. E os outros? Colaterais? Excelência, retifico os herdeiros legítimos, ou seja, aqueles herdeiros previstos na ordem de sucessão hereditária. Filhos, cônjuge e ainda os colaterais. Os bens da herança vacante podem ser usucapidos? Excelência, eles podem ser usucapidos desde que, até a data da declaração da vacância, tenha decorrido o lapso prescricional para a aquisição da usucapião. Ou seja, após a declaração da vacância, esses bens passam à titularidade do domínio público, se urbanos ao município e se rurais à União. Então, até a data da vacância, há essa possibilidade, desde que preenchidos os requisitos legais. Após a declaração da vacância, já não há possibilidade. O que se entende pela clássica menção de que na jurisdição voluntária o juiz não está obrigado a observar o critério da legalidade restrita? E depois me dá um exemplo. Sim. O Código de Processo Civil estabelece que é possível que o juiz realize o procedimento previsto em lei da maneira que for mais adequada à solução daqueles interesses particulares. Ou seja, pode haver, eventualmente, uma alteração do procedimento para melhor adequar a resolução dos interesses. Um exemplo que pode se citar a respeito de possibilidade de dispensa de entrevista de uma pessoa que se pretenda declarar a curatela. O juiz, percebendo que há indícios relevantes e prova robusta a respeito da sua incapacidade, é possível dispensar a entrevista prevista em lei. Com certa, Excelência. Obrigado, Excelência. Sim, Excelência. Agora está chegando no ápice. Sim, sim. Não é o momento de distrair. Fica tranquilo, mas fica tranquilo, tá? Sim, Excelência. E para de ficar repetindo Excelência o tempo todo, que eu já sei que você quer me tratar com essa reverência em razão do meu cargo. Esquece. Eu sou desembargador lá no Tribunal do Rio de Janeiro.
34 anos na magistratura, vários como defensor, e a vida na sala de aula. Então, eu estou acostumado, vamos dialogar. Sim, Está tranquilo? sim. Já melhorou que tirou excelência. Dispara. Doutor Luiz Alfredo, me insira a morte no cenário jurídico. Qual a natureza jurídica da morte? Sim, a morte ostenta uma natureza jurídica de um ato jurídico, retifico, excelência, de fato jurídico. Um fato jurídico. Sim, excelência. É um fato jurídico por quê? É uma ocorrência no mundo dos fenômenos que impacta diretamente no ordenamento jurídico. Implica... Muito bem. Então, muito bem. Então, já que o senhor falou que é um fato jurídico, como é que a gente vai fazer a classificação desses fatos jurídicos? Na escola clássica do direito, como é que se classificam os fatos jurídicos? Sim, os fatos da natureza que implicam em alterações no mundo jurídico, aos atos jurídicos que envolvem manifestação de vontade das pessoas. Só um minutinho. Então, eu estou falando fato jurídico. Certo. Sim. Não estou falando de ato, não. Certo. Então, fato jurídico, o senhor disse que pode ser fato jurídico natural. Sim. E esse natural tem alguma classificação? Sim, excelência. O natural, ele pode implicar ou em alguma alteração no mundo jurídico de maneira direta, ou eventualmente pode... Não é essa a classificação que eu quero. O senhor sabe. Sim, Os excelência. fatos jurídicos naturais ordinários podem ser... Tá, sim. Podem ser ordinários e extraordinários. Pronto. O que distingue? Os fatos ordinários são os que implicam em ocorrências que são cotidianas, ocorrências que são próprias da natureza, dentre eles a própria morte, que é Sim, mas o que distingue esse ordinário do extraordinário? Do extraordinário? O extraordinário são hipóteses em que o fato ele não ocorre tipicamente, pode-se estabelecer como... Quais são as duas hipóteses desse fato jurídico natural extraordinário, as duas principais tratadas na doutrina? Excelência, só um minutinho para eu me recordar. Ao caso fortuito e a força maior. Demorou, mas veio. Sim, sim. Ótimo. Onde está o suicídio nesse cenário? Excelência, o suicídio, levando em conta um ato que é praticado pela pessoa e implica em relevância no ordenamento jurídico, pode ser considerado como um ato extraordinário, uma intercorrência da vida, a depender de... Mas o suicídio é o quê? É um fato jurídico natural ou é um fato jurídico humano? É um fato jurídico humano, excelência. Humano. Uma vez que... Muito bem. Esse suicídio, ele implica uma repercussão contrato de seguro? Sabe a posição do STJ? Sim, excelência. Como estabelece o Código Civil, o contrato de seguro prevê que, após a decorrência de 2 anos do início da assinatura do contrato de seguro, esse contrato preverá o pagamento da indenização, ainda que a parte se suicide, após estes 2 anos. 2 anos. Quando o senhor falou da morte, falamos do seguro, o fim da personalidade, ele extingue os direitos titularizados pelo decujus? Excelência, sim, há a extinção dos direitos titularizados, à exceção de alguns direitos da personalidade. Então, não extingue todos? Não todos, excelência, especificamente. Quais seriam extintos? Um exemplo. Sim. O direito à recepção de alimentos, por exemplo, o direito
de reclamar alguma prestação do poder público, como direito de petição, e dentre aqueles que não podem ser extintos, Excelência, uma vez que são, inclusive, têm uma relevância pós-morte, são direitos da personalidade, especificamente de manutenção da rigidez da memória do falecido. Tá bom. Qual é o critério jurídico da morte no Brasil? Sim, Excelência. No Brasil, a morte encefálica... É a morte encefálica. Sim, a morte da pessoa natural. Sim, tá bom. Existe no Brasil a possibilidade da morte civil? Sim, Excelência. Morte civil? Sim, Excelência. A morte pode ser classificada como civil nas hipóteses em que não é possível se determinar a causa da morte da pessoa. Não, você está falando de morte presumida. Eu estou perguntando, até vai ser a próxima pergunta. Sim, sim. Estou perguntando se existe morte civil no Brasil. Posso decretar a morte civil de uma pessoa? Não, Excelência, eu retifico a minha resposta. Então está voltando civil, atrás. Sim, e aí? realmente não é possível a morte civil, não se pode decretar a extinção da personalidade de uma pessoa enquanto ainda viva, não se pode decretar que ela perca toda a titularidade. A indignidade sucessória e a deserdação seriam hipóteses de morte civil? Excelência, não são hipóteses de morte civil. Então distingue a deserdação da indignidade sucessória. A indignidade sucessória pode afetar qualquer espécie de sucessão legítima, ou seja, aqueles que praticarem atos que atentem contra... Eu não estou perguntando das hipóteses. Certo. Eu estou perguntando qual é a principal distinção entre a indignidade sucessória e a deserdação. Tem um elemento assim muito importante para distinguir. Certo. Dois elementos que são essenciais. A deserdação ocorre por testamento e em relação aos herdeiros necessários. A indignidade ocorre nas hipóteses em que se viola direito do falecido, dentre aquelas previstas no Código Civil, e independe de testamento, mas sim de uma prolação de uma sentença a respeito. Tá bom. A morte presumida, fale um pouco da morte presumida. Morte presumida? É possível eu ter a declaração da morte presumida sem a prévia declaração da ausência? Sim. Pode? Sim, há hipóteses previstas. Quais? O senhor lembra das hipóteses ou de alguma delas? Sim, no Código Civil estabelece-se a presunção desta morte, no caso de pessoas que participem de guerra, sejam capturadas e não retornem após o fim da guerra em até 2 anos. Então, quer dizer que eu posso ter a morte presumida sem necessariamente ter passado por um processo de declaração de ausência. Não necessariamente, Excelência, exatamente. Há outras hipóteses, inclusive, previstas em lei. Lá na lei de registros públicos, há um procedimento de justificação no caso de morte presumida. Leu isso? Sim, sim. No Código Civil também se fala da morte presumida. Você saberia dizer se existe alguma distinção entre esse regramento da Lei de Registros Públicos e esse do Código Civil? E se há distinção, qual é o elemento mais importante para aqueles que entendem da existência dessa distinção? Certo. Na Lei 6.015, estabelece-se a presença da pessoa em desastres, inundações e intempéries dessa matiz. E no Código Civil estabelece-se uma regra mais genérica de a presença da pessoa. Então, lá na Lei de Registro Público está mais morto do que no Código Civil. Sim, Excelência. É porque exige a prova da ocorrência da presença da pessoa no local. Isso, Excelência. É isso? Sim. Então o cara vai no supermercado, vê um anúncio da cerveja a R$ 4,50. Sim. Paga, compra todo o estoque. Paga. Quando ele está saindo, correm atrás dele e falam assim, não pode levar porque não é R$ 4,50.
custa R$ 6,50. Isso está certo? Excelência. Houve um erro no recorde, no... O que está certo? Excelência, a respeito das disposições do Código de Defesa do Consumidor, em havendo uma divergência entre o preço real e o preço da etiqueta, que demonstra o preço, vale o Não preço... estou perguntando isso. Certo, excelência. Estou perguntando outra coisa. A mulher falou assim, houve um erro no encarte. Sim. O preço não é esse outro aqui. Como é que se resolve essa relação? Certo. Pode-se estabelecer uma hipótese em que há uma retificação na oferta pública, ou seja, se eventualmente há um erro na oferta que foi estendida, eventualmente na própria mesma forma de publicidade e nos mesmos moldes em que se dá essa oferta. Eu vou cortar porque está no nosso tempo, tá bom? Sim, excelência. Sim, eu agradeço.